todos, sou Beatriz Bonami, sou uma das responsáveis do verbete de transliteracias na plataforma de cidadania digital do Centro de Pesquisa Internacional Atopus da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui hoje para falar sobre o verbete, né, que é sobre as transliteracias, a cidadania digital e a inovação, né? E eu acho que é uma maneira muito interessante para se começar a falar sobre o verbete, sobre uma característica da tecnologia que muitas vezes nós não nos damos conta, mas que dentro da educação é muito latente, que é o fato da tecnologia ser, em geral, invisível. Nós vemos e tateamos e ouvimos os dispositivos, alguns resultados, consequências, reações, mas a tecnologia em si, ela é em grande parte invisível, né? É só a gente pensar que existe toda uma rede de estruturas e sistemas cibernéticos atuando para eu gravar esse vídeo agora e só o que vocês veem é a minha imagem. E essa característica da invisibilidade dentro da educação é muito difícil de ser trabalhada. E muito por ela entrar num nível de abstração tão alto, né, que o campo educacional muitas vezes recorre à tecnologia sob uma abordagem instrumentalista, como uma ferramenta, né? E aí a inovação educacional, ela vira um conjunto de verbos, né, que é para melhorar, aprimorar, consertar, construir uma nova educação. E sabemos que dentro do grupo nós trabalhamos a tecnologia como muito mais do que isso, né? Muito baseada na revogação da divisão aristotélica, né, entre a tecne e a episteme, e também muito fruto dos estudos do professor Máximo de Felice, que é o coordenador científico do grupo, né, em que ele afirma com muita propriedade que muitas vezes nós vemos a tecnologia como uma extensão da filosofia ocidental, né, em que existe a dominação humana sobre outras entidades, sendo elas tecnologia ou o natural, né, assim, o ambiente, por exemplo. E essa dominação humana, ela cai por terra, né, quando temos os eventos como Heidegger nos explicou sobre os eventos, por exemplo, como a bomba atômica, né, que se pensava que se teria o controle sobre o resultado, mas nunca se tem o total controle, né? Então, essa ideia da tecnologia, ela vai além da dominação humana, mas ela traz como eu posso dizer, a massagem nos sentidos, né, como o McLuhan explorou tantos anos atrás, e uma extensão da sensibilidade e do pensamento e da potencialidade humana. E por que isso é difícil dentro da educação? Porque pela dificuldade de se ver, de se falar sobre isso, né, sobre esse lado filosófico da tecnologia, muitas vezes o que acontece é que se cai em soluções de determinismo tecnológico, né, em que os sistemas educacionais eles têm uma agenda tecnológica que obedece à compra, o exercício, a aplicação e depois a renovação de equipamentos, sem muito se perguntar o porquê que aquilo está sendo usado, né? Será que aquilo é realmente necessário, né? Nós vemos muitos casos, por exemplo, de dispositivos sendo utilizados fora do seu contexto tecnológico, e a tecnologia ela tem uma especificidade, né? É como utilizar um tablet para escrever uma tarefa de casa, utiliza-se um caderno. É como utilizar uma lousa digital para passar conteúdos escritos ali no momento com um pincel. Utiliza-se uma lousa comum, analógica. E essa especificidade se perde muitas vezes quando nos tratamos de educação, porque também é um campo em que a indústria, né, de venda e compra de dispositivos é muito ativa, né? E os próprios as medidas governamentais influenciam e encorajam, né, esse tipo de
de contexto, porque traz um ciclo econômico muito, muito potente e latente. Só que para a gente também começar a falar sobre uma outra interpretação, é interessante a gente trazer também um pouco o olhar pragmático, né? E ser pragmático em relação a isso é difícil, porque não são muitos os projetos que têm essa prerrogativa de repensar a tecnologia fora da filosofia ocidental e fora da dominação humana, né? Então eu trouxe alguns exemplos, né? O primeiro deles é o U-Report. O U-Report é uma plataforma das Nações Unidas focada em comunicação de risco, que é muito utilizada também na área de educação sobre desastres e respostas rápidas da comunidade, né? E a U-Report, apesar de ser uma plataforma que o core é feito nos Estados Unidos, né, norte-americana, ela tem uma parte que é feita localmente, pois ela trata de desastres locais, né? Então, por exemplo, se estamos falando aí de desastres naturais, né, que acontecem no Sudeste Asiático, a parte de comunicação com a população é feita no Sudeste Asiático, porque a principal feature dessa plataforma é um chatbot, em que você pode perguntar e falar em tempo real com alguém nesse sistema, para tirar dúvidas e informações úteis, e também como saber comunicar para as comunidades o que está acontecendo. E essa feature, ela é sempre feita localmente e regionalmente. Ela começou feita de uma forma central, mas se encontrou muito mais eficácia quando feita pela própria população, né? Então a própria população é treinada para fazer não o algoritmo em si, mas toda a parte de comunicação com a própria população. E isso é um exemplo interessante, né? Porque foge aí de alguns padrões de desenvolvimento tecnológico. E tem uma outra iniciativa que é da Unesco agora, não das Nações Unidas, e eu estou citando essas duas iniciativas porque trabalhei diretamente com elas, né, nas minhas atividades com a Organização Mundial da Saúde, quando trabalhava com eles, e com a Unesco. Essa agora que eu vou falar sobre é a Unesco, e eles têm um programa, na verdade, que é o Programa de Literacias Globais. E nesse programa eles têm um estudo só sobre sensores, né? E como que esses sensores impactam a educação. Então, é super interessante entender como, por exemplo, as Smart Cities, né, que são as cidades inteligentes que coletam vários tipos de dados, inclusive dados sensíveis muitas vezes, como que isso é trabalhado dentro de currículos. Então, essa parte de sensores e coleta de dados e privacidade, etc., é ainda uma área sendo desenvolvida e sendo ainda comunicada para as populações gerais, né? E já trazer essa preocupação dentro de um currículo mostra, ou uma atividade educacional, mostra o quanto não se está mais falando sobre uma educação de e para humanos, né? Se está falando aí de uma educação que parte dos sensores, que são agentes não humanos. E isso é muito curioso. E tem outro programa agora, que é da Unicef, que é o último que eu vou citar aqui hoje, que é o Learning Passport. E o Learning Passport é uma certificação em tecnologias digitais, que é certificada pela Unicef. Então as pessoas elas se tornam especialistas ou capacitadas ou literadas em tecnologias digitais, né? É um programa de formação para isso, mas o Learning Passport ele é feito sob medida, né? Em cada uma das regiões em que ele se aplica. Então tem uma no Timor-Leste, tem no Senegal, tem no São Tomé e Príncipe, tem na Angola, na África do Sul, e cada um desses Learning Passports eles podem ter até o mesmo significado ou o mesmo certificado dentro do sistema das Nações Unidas, né?
mas em geral as atividades e o currículo ele é feito localmente. Então, acho que a mensagem aqui para se pensar sobre o verbete de transliteracias é sobre fazer projetos sob medida, co-criados com populações, né? Esse formato de fazer um projeto para ser aplicado é uma forma obsoleta de se pensar o ensino, e isso já ficou para trás. E hoje a gente vê, por exemplo, que quando se fala de jovens, eles mesmos trazem os métodos de ensino que são mais efetivos com eles, porque eles são muito safos e ativos nas redes sociais, por exemplo, né? Então, essa questão de fazer sob medida é muito importante e muitas vezes cai no desuso, né, de projetos. E uma segunda mensagem é sobre a necessidade de se falar sobre o invisível, né? Muitos projetos eles não se dedicam a falar sobre isso, a discutir sobre isso, a perguntar o que é isso, porque não se tem tempo, não se tem recursos. Então, já que estamos em uma esfera de conhecimento tão latente, é interessante que nós então nos dediquemos a entender o que é esse invisível e como que isso se aplica e qual é a definição desse invisível por outras comunidades e outras populações, porque se é invisível para cada um é uma coisa, né? Então eu acho que são esses dois recados dentro do programa que eu coordeno aqui na Universidade de Tübingen, na Alemanha. No momento, nós tratamos da simpoiesis do invisível e é um projeto que trata basicamente de entender o que populações e comunidades entendem por esse invisível que é a tecnologia digital. E existem alguns métodos, eu tenho um modelo conceitual de aplicação que trabalha, né, a parte filosófica, a parte prática e a parte de potencialidades da educação digital. Então, são esses os 3 pilares, né, para se falar do invisível. Eu espero que isso tenha trazido um pouco de pontos de reflexão para vocês e estamos abertos ao debates e parabéns pela iniciativa do festival.